Sejam bem-vindos ao canal podcast Café com Afetos, um local onde você vai estar segura para ouvir conteúdo de qualidade com especialistas para você ter saúde integral no corpo, na alma e no espírito. Estamos aqui nesse episódio muito especial do Outubro Rosa. O Outubro Rosa é aquele mês em que nós olhamos para a mulher com um cuidado, uma ternura, uma atenção. O mundo olha, porque nós que somos ginecologistas aqui, a gente passa todos os dias do ano já olhando nesse sentido para a mulher. E hoje a gente quer ir além. Nós queremos falar sobre a prevenção, mas também falar sobre gestação e sobre propósito. Olha que tema incrível que nós vamos ter aqui hoje com vocês. Porque, não é mesmo? Cada ultrassom, alguém aqui já ouviu falar em ultrassom, não é mesmo? Cada ultrassom, cada batimento que a mamãe ouve do seu bebê ali dentro do ventre é um chamado a uma responsabilidade, a uma fé, a um amor. E Outubro Rosa fala de tudo isso também, de fé e de amor. E quando falamos de gestação, nós falamos do quê? Do começo de tudo. Do milagre da vida, do ser que está se formando lá dentro, da mãe que está se preparando para receber, das famílias, né? E iremos falar exatamente sobre isso aqui com a doutora Laiane, que é obstetra, especialista em medicina fetal, também sonografista, e ela estará falando conosco sobre esse tema tão importante que é o milagre da vida, o bebê crescendo no ventre, os cuidados, os aspectos preventivos, terapêuticos, para que você tenha uma gestação saudável. Seja bem-vinda, doutora Laiane. Doutora Laiane, estamos aqui com o doutor Idalci também, estamos juntos na Clínica Afetos Tocantins. Eu, doutora Carla Mazini, doutor Gilson Ribeiro. Doutora Laiane, é tão importante a gente ampliar esse conceito do Outubro Rosa, não ficar apenas nas mamas, apesar de que a gente vai ter um episódio especial com o mastologista aqui, aguardem também. Mas é um momento de prevenção, de autocuidado. Outubro Rosa não é apenas uma cor, ele é sobre vida. E esse autocuidado ele já começa desde o ventre. E o que significa falar de Outubro Rosa, mais nessa visão dentro da obstetrícia, que é justamente a especialidade que vai estar cuidando tanto da mulher quanto do seu bebê? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é sempre bom estar junto com vocês, né, trabalhando sempre. Bom, falar do Outubro Rosa para gestante, né, é como a gente acabou de dizer, é onde começa a vida, né, então, principalmente para aquela mulher que ainda não teve a oportunidade de gerar, quando ela passa a gerar, não tem como ela não virar uma chave de que agora, se ela não se sentir importante, agora ela vai ser, né? Ela está gerando uma vida, ela vai, né, a partir dali ter uma responsabilidade que é ser mãe, né? E não tem como a gente dizer uma mãe cuidar de filhos sem ela se cuidar, né? Então, o Outubro Rosa, para a gestante, fala muito sobre isso. É a gestante ali naquele comecinho da vida do seu filho aprender a cuidar de si, pensando no futuro dos seus filhos. É muito interessante pensar nisso em relação ao aspecto preventivo durante o pré-natal, porque esse aspecto pode impactar todo o futuro do seu filho, porque uma doença que não foi tratada na gravidez, algo que surgiu durante o pré-natal, qualquer coisa, uma desordem que houve com o feto, com a mãe, pode impactar de forma assim severamente toda a vida da criança. Então, exatamente a importância desse aspecto preventivo na gravidez para que o bebê nasça, cresça e tenha uma vida saudável, inclusive uma vida adulta saudável. E essa prevenção ela começa desde o ventre. E a mulher, ao se cuidar, ela está também, ao mesmo tempo, vendo a importância de cuidar do bebê dela. Para cuidar do bebê dela, a importância de um pré-natal adequado e regular, também com um especialista, se for de baixo ou de alto risco, direcionado ali para cada especialista conforme a necessidade. E o ultrassom também é um momento tão especial, como a gente falou no início, aquele momento onde o casal vai estar vendo o bebê pela primeira vez, ouvindo o coraçãozinho pela primeira vez. E qual a importância que você vê, assim, o impacto do ultrassom
dentro e fora da gestação. Começando a falar da gestação, né, que é a parte ali que eu realmente amo, eu falo que o primeiro ultrassom é o primeiro encontro da maternidade, né? Primeiro momento, ela faz o teste de gravidez e ela sabe que ela está grávida. Mas a partir do momento que ela vê ali naquela tela, né, o embriãozinho ou um feto, né, pequenininho, mas um coração ali batendo, não tem como não se emocionar. A grande maioria das pacientes se emocionam com isso, porque ela sabe que ali ela está gerando uma vida, né? E falando da importância do ultrassom, e existem vários ultrassons importantes de ser realizado na gestação, o objetivo principal é avaliar como que esse bebê está se desenvolvendo, se está tudo bem naquela gestação daquela paciente, se existe algum risco de alguma síndrome genética, de alguma malformação sobre esse bebê, se existe um risco sobre essa paciente de vir a desenvolver, né, uma pré-eclâmpsia, um risco de parto prematuro. Então, assim, os ultrassons realizados na gestação, o primeiro objetivo é, vamos avaliar o binômio, mãe e bebê. Tá tudo bem com o bebê, tá tudo bem com a mãe, podemos seguir adiante fazendo todo o rastreio como realmente deve, ou tem que ter um olhar especial. Ai, não, essa paciente, olha, ela mostrou que ela tem risco para desenvolver uma pré-eclâmpsia. Então, né, a gente vai ter que já fazer uma prevenção, um rastreio diferenciado, um pré-natal com outro olhar. Então, não adianta, cada paciente, ela é única. Por mais que existam protocolos que a gente segue, né, para as pacientes num contexto geral, mas cada paciente e cada gestação é única e a gente tem que ter esse olhar individualizado. Exatamente. E uma das coisas que a gente precisa ter essa consciência, sempre lembrar é o seguinte: o que a mãe deixa de fazer ou faz vai repercutir no bebê, seja de bom ou de ruim. Às vezes a alimentação, às vezes o medicamento que toma, tudo isso pode repercutir no feto. Então esse olhar realmente é muito importante. E a ultrassonografia ela vem realmente mostrar, tentar realmente às vezes dobrar esse amor, porque como a doutora Laine falou, eu só sabia, agora eu estou vendo. Então, se eu estou vendo aqui, tem um Czinho que se mexe lá dentro, o coraçãozinho está batendo. Então, realmente é uma grande alegria. E realmente é um ato de amor da mãe quando ela busca fazer o pré-natal direitinho, com o médico especialista, obstetra, fazendo todos os exames que são orientados, porque isso, ao fazer isso, ela está mostrando para aquele bebê que aquele bebê é importante para a vida dela. Isso. Não é? E o ultrassom é um exame tão importante, né? Tanto dentro da gravidez, para o que for necessário, um aspecto preventivo, já está tomando ali, como você falou, já entrar com medidas preventivas de uma pré-eclâmpsia, de uma eclâmpsia, de um crescimento intrauterino restrito ali do bebê também, tomar todas as providências necessárias, dentro até da medicina fetal. Existem abordagens, o capítulo anterior falou sobre cirurgia, então existem cirurgias também fetais que podem ser feitas para estar salvando vidas, né, de fetos. E bem interessante, foi um artigo também que saiu no JAMA agora essa semana, onde colocou o ultrassom transvaginal com preparo intestinal e mapeamento de endometriose como sendo um diagnóstico de endometriose, porque antes o diagnóstico era apenas cirúrgico. E agora, a nível mundial, já existe esse consenso que se pode dar o diagnóstico de endometriose efetivamente através de uma abordagem clínica, de um exame físico e o exame mostrando de imagem alterado. Então, assim, cada vez mais a gente vê o exame de imagem tendo ali a importância dele. E voltando aqui para a questão do coraçãozinho do bebê, porque a gente que é mulher ama ouvir um coraçãozinho de bebê. Doutora Laiane, o que é que significa para você? Ouvir, né, fazendo ali o exame, vendo e ouvindo um coraçãozinho dentro de um outro coração, que é ali o corpo da mulher. O que significa isso para você, não só do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual também, já que esse canal é um canal que fala da parte física, da parte da alma, mas da espiritualidade também? Bom, falar do coração, para mim, é a área que eu mais amo, na verdade, do bebê, né? Tanto que fui para a área da ecocardio fetal. É um órgão extremamente importante que começa ali a ser gerado a partir do 5º dia de vida, né? É extremamente importante. Mas não adianta, pensando na parte
espiritual, né, a palavra de Deus fala que os filhos, eles são herança do Senhor. Então, eles são presentes de Deus para nós. Herança é presente, né? É algo que a gente recebe, inclusive, sem merecer, né? Então, estar vendo, dando essa primeira notícia, mostrando esse coraçãozinho ali batendo, a gente está falando de quê? De vida, né? E a vida é um presente de Deus. E não adianta, a gente tem que fazer por onde cuidar da vida que a gente recebeu, né? Cada sopro que a gente tem, cada respirar, é uma chance, uma oportunidade de vida que Deus está nos dando. E cada batimento que a gente vê ali do coraçãozinho do bebê é mostrando, olha, é vida, né? Uma vida que está sendo gerada, é um presente de Deus. Então, nada mais importante do que a mulher, a partir daí, ter essa, né, essa virada de chave de o quanto ela é importante ela se cuidar, para a partir daí também estar cuidando dessa vida, né? Eu acho que esse é o ponto, assim, é a virada de chave, a mulher entender que ela está recebendo um presente de Deus, né? Independente se essa gravidez foi desejada ou não, é um presente de Deus, e merece e precisa ser cuidado, né? E ali é onde ela vai também ver a importância dela se cuidar. Falando de mim, eu lembro assim, né, que eu soube da gestação do Gustavo, do meu mais velho, né? Eu tinha uma alimentação bem desregrada. Na hora que eu soube que eu estava gestante, eu falei, opa, peraí. Primeiro corte foi refrigerante. Porque eu sabia o que eu estava colocando, o que eu estava dando de alimento ali, né? Então a gente precisa ter essa virada de chave. Não só no físico, mas no espiritual. Opa, Deus me escolheu para estar gerando uma vida. O que eu posso fazer para essa vida, né? Como é importante isso, esse pensamento de que a mulher tem um serzinho dentro dela que depende inteiramente dela para sobreviver. Sim. Recebe através da placenta, do cordão e tudo mais, mas tudo passa pela mãe para chegar até o bebê. Inclusive as emoções também, as palavras também. Então a importância da mãe falar a palavra de carinho para o bebê, dizer assim, ó, você é bem-vindo, você é bem-vinda, você é desejado. Então, isso é muito importante, além dos cuidados com o médico, com o obstetra e tudo mais, e alimentação e tudo mais. E a ultrassonografia é fundamental. Hoje não se tem mais como se fazer um pré-natal sem ultrassonografia. Eu tenho um amigo lá em Goiânia que ele fala o seguinte, a ultrassonografia é a 8ª maravilha do mundo, o Dr. Waldemar de Amaral, né? E aproveitando que a gente está numa mesa aqui de ultrassonografistas, o que seria essencial em termos de ultrassom se a gestante disser assim, eu só posso fazer o que for necessário de ultrassom durante a gravidez? Quais são os ultrassons que vocês consideram necessários, que não podem faltar durante uma gravidez e por quê? Com certeza é o ultrassom morfológico, o de primeiro e segundo trimestre, né? O ultrassom morfológico de primeiro trimestre, além dele confirmar ali a datação também da idade gestacional desse bebê, né? Ele vai avaliar marcadores que nos diz esse bebê tem risco de ter alguma síndrome genética, alguma malformação genética. Outro marcador importante que ele vai avaliar para a gente, através da avaliação das artérias uterinas dessa mãe, ela tem um risco de desenvolver pré-eclâmpsia, né? Ali a gente já faz esse rastreio. Ela tem um risco de que esse bebê venha desenvolver uma restrição de crescimento, né? São marcadores extremamente importantes que vai nos dizer lá na frente, olha, né? Precisa ter um olhar diferente para essa gestação. O outro exame, esse primeiro exame, o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, seria ali entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias. Então, ali por volta dos seus 3 meses de gestação. O próximo ultrassom seria o ultrassom morfológico de segundo trimestre, que esses dias até saiu uma nota, né, do Ministério da Saúde falando que seria um exame de super importância para ser realizado no SUS, que eles estavam inclusive tentando pactuar isso. Então isso sim, com certeza vai facilitar muitos diagnósticos que não são realizados hoje porque as pacientes não têm condições às vezes de fazer esse exame particular. Mas o ultrassom morfológico de segundo trimestre já é um exame assim, bem mais completo, onde a gente avalia o bebê de fato da cabeça aos pés, literalmente. Então a gente avalia se tem malformações em todos os segmentos do bebê, se tem qualquer alteração que seja, né? E não deixa de avaliar também
a parte materna. Como que tá aquelas artérias uterinas que a gente viu lá no começo, que mostrou que tinha uma resistência, um risco de pré-eclâmpsia, né? Ela tá fazendo o tratamento, diminuiu esse risco, né? Outra coisa que a gente avalia, a medida do colo uterino. Essa paciente tem risco de prematuridade, um prematuro muito precoce ou um prematuro tardio, dá tempo da gente intervir, fazer alguma cerclagem de emergência, se for necessário, ou não, né? A gente já viu em alguns casos mesmo, ali no do Orione, de pacientes que não tiveram oportunidade de fazer exame e chegou ali por volta das suas 24 semanas com o colo dilatado, às vezes bolsa protusa, que é um exame que poderia, né, ter feito esse rastreio precoce e, de repente, né, ter feito uma cerclagem nessa paciente, diminuir o risco dessa paciente, né, vir a ter um parto prematuro extremo, onde o bebê, né, tem uma série de comorbidades e risco de mortalidade alto, né, relacionado à prematuridade. Então, assim, o ultrassom é bem isso, sabe, assim, ele é essencial na vida da mulher em todos os aspectos, né, para rastreio, diagnóstico precoce, segmento, é isso, o ultrassom ele é essencial. Um dos rastreios que eu amo que a ultrassonografia faz é de pré-eclâmpsia, né, porque a gente vê muitos casos de pré-eclâmpsia, mas no consultório, assim, quando a gente faz o rastreio de forma correta e entra com os aspectos preventivos, a gente quase não vê mais pré-eclâmpsia. Então, eu acho que deveria difundir mais isso aí, a importância da ultrassonografia para prevenir pré-eclâmpsia, porque vai ter impacto tanto na mãe quanto no feto. Quando dá operação, são medicações passadas por médico que são tão baratas que pode ser pedras pelo SUS, não é? E isso é interessante porque, assim, a gente que é formado há um pouco mais de tempo, a gente viu muitos casos mais complicados pela ausência da ultrassonografia. Quando a gente vê pacientes que chegavam a morrer por hemorragia interna por conta de uma gravidez na trompa que rompia, por não ter ultrassonografia. Hoje a gente quase não vê. Por quê? Porque a gente tem diagnóstico precoce. E como a doutora Laiane falou, só um adendozinho, Laiane, é interessante porque ela falou de riscos. Realmente o ultrassom ele nos dá uma escala de risco. Ele não dá o diagnóstico, mas ele já nos dá uma diretriz de como seguir. Hoje, por exemplo, doutora, peguei uma paciente na ultrassonografia, que a paciente, só para explicar essa questão de risco, quando eu examinei, ela já tinha passado por mim a semana passada, ela tinha o braço direito, uma artrogripose, doutor Gilson, tinha uma mesomelia. O resto do corpo normal, mas ela tinha um fêmur, também um feminho curto, abaixo do percentil 3, ela tinha um inchaçozinho no rosto, então assim, provavelmente uma síndrome. E ela me fez a pergunta, doutor, o ultrassom vai me dizer que síndrome é? Ela perdeu a chance de fazer a ultrassonografia do primeiro trimestre e através dela já a gente direcionar para o diagnóstico definitivo. Aí é o nosso papel orientar nesse caso que ele não dá o diagnóstico, mas provavelmente vai ter uma síndrome e a gente tem que explicar o desfecho ou como que vai ser esse bebê depois que nascer, se ele tem uma chance boa, se não tem. E tudo isso a gente faz através da ultrassonografia. Então, assim, eu costumo dizer, não existe pré-natal bem feito hoje sem uma ultrassonografia, sem um ultrassonografista que realmente esteja com esse olhar na saúde não só da mãe, mas do bebê dentro da barriga, procurando diagnosticar as nuances, as pequenos defeitos que ele possa vir, porque qualquer diagnóstico que ele fizer é passível, às vezes, de cura ainda dentro do útero materno. Isso é tão importante porque, assim como foi dito aqui que a ultrassonografia é a oitava maravilha do mundo, é importante ressaltar quando bem feita por um profissional qualificado, porque a ultrassonografia bem feita com um profissional qualificado vai levar a um diagnóstico, mas também nesse trabalho mostrou que se a mulher, no caso da endometriose, ela tem a clínica, ela tem dor, ela tem alteração e fez um exame que deu normal, não vai descartar o diagnóstico dela. E a mesma pontuação que a gente faz aqui, a importância, aonde você fez o ultrassom, com quem? Como você falou, de gravidez na trompa. O ultrassom permite vários casos de evitar, né, ali uma situação de emergência, mas eu mesma já vi casos, assim, de algumas mulheres que chegaram
em ultrassons de outros locais, normal. E ela continua com a dor. Então, a dor é um sinal de alerta. Se não está tudo bem, você fez algum exame de imagem, deu tudo normal e você continua sentindo, continue indo atrás do seu diagnóstico, peça uma segunda opinião, faça um outro exame. E aí a gente foi fazer o ultrassom normal, continuava com sintoma, veio beta positivo, fez o ultrassom e mostrou ali a gravidez tubária. Então, também não fique acreditando de olhos fechados se você sente a dor, que é um alerta, e você fez um exame que deu normal. Se você continua sentindo algo alterado, procure uma segunda opinião, faça um outro exame, procure um especialista, procure alguém com experiência, com um bom aparelho, para que você chegue ao seu diagnóstico. E vale ressaltar também, falando sobre a endometriose, né? Saiu um trabalho recente, inclusive, falando que a paciente que ela tem endometriose, que gesta, né? Antigamente a gente tinha aquela questão, ela ficou gestante e tratou a endometriose. Não, essa paciente ela deve ser classificada como uma gestante de alto risco. Né? Mostrou que ela realmente tem risco, sim, de desenvolver parto prematuro, tem risco, sim, aumentado para ela evoluir como uma pré-eclâmpsia e aborto. Então, tem que ter um olhar diferenciado para paciente com endometriose mesmo na gestação. Tanto a gravidez não trata a endometriose, né, que é um outro mito que já veio por terra, que antes falava que ia tratar a endometriose engravida. Às vezes a mulher não era nem casada, era induzida a engravidar. Não, a gravidez não trata a endometriose. E essa outra situação, né, que paciente, não só a endometriose, mas a adenomiose, além de ser um fator de risco de parto prematuro, de aborto, além da infertilidade, ela leva a esses fatores de risco durante a gravidez. É importante ter essa visão também especial sobre elas na gestação. Muito bom. E Outubro Rosa é sobre isso, não é? Que bom. Sobre proteger o dom da vida. Cada ultrassom é um lembrete disso, que existe um propósito. E que o corpo da mulher, a própria palavra fala que nós somos templo do Espírito Santo. E a gravidez, o exame de ultrassom nos faz esse paralelo, essa reflexão, o corpo da mulher como santuário ali, abrigando outra vida. Isso é muito especial, não é? Exatamente, porque antes só Deus sabia o que estava se passando lá dentro, né? Como dizem Salmos, né? Que no oculto fui formado, e Deus já me viu, já me olhou ali dentro. Mas hoje nós temos o privilégio de olhar um bebê se desenvolvendo, crescendo. Isso é um grande privilégio. E a doutora Laiane vem nos lembrar assim, da importância do autocuidado da mãe, né? Em buscar mudança de hábito de vida, mudança de alimentação, estar responsável agora por um outro ser que está dentro e depende totalmente da mãe, e da importância do aspecto preventivo que é o pré-natal. Então, busque o seu médico no pré-natal para que você possa ter saúde e o seu bebê também. Se você gostaria de deixar de mensagem final para a nossa audiência, doutora Laiane? Olha, dizer que Outubro Rosa, né, falando sobre mulher, nós somos únicas, né? Cada uma de nós tem uma característica, não só física, mas temperamental, emocional. Nós fomos criadas com um propósito e para um propósito, né? Então, assim, que a gente faça de fato o nosso papel pensando no nosso autocuidado, né? De estar sempre colocando a sua saúde ali, buscando mais saúde, na verdade, pensando em tudo que você for fazer com qualidade, né? Na palavra do Senhor na palavra de Deus fala isso, né? Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Então, assim, que de fato, né? Vai se tornar mãe, vai ficar gestante, de fato, faça um pré-natal com qualidade. Já não é mais gestante, mas faça tua rotina, uma alimentação, uma atividade física, um devocional, né? Um tempo ali para você ter um crescimento espiritual, uma estabilidade emocional. Eu acho que é sobre isso, né? Olhar para si com o amor do Pai, com o amor que o Pai tem por nós. E assim ter a saúde integral, corpo, alma e espírito, né? Excelente! Então tivemos aqui um episódio muito especial do Outubro Rosa, mas com essa visão de vida, de aspectos preventivos que começam antes mesmo da vida ser gerada, já dentro do ventre materno. Se você tem alguma dúvida sobre pré-natal, se você está grávida, está passando por alguma situação
quer alguma orientação, coloca aqui nos comentários que os especialistas que estão aqui com a gente reunidos vão estar te respondendo, e é uma informação segura. Compartilha também com aquela mãezinha, com outras mulheres que precisam de mais informações. Continua ligada aqui no nosso canal do YouTube. Convida mais gente para estar se inscrevendo nele, que você vai receber as notificações. E também temos aqui os colegas que temos as redes sociais. Você pode estar nos seguindo, @DRA Carla Mazini, @DR Gilson Ribeiro. Pode passar o seu @ também, doutora? O ALC Brandão. Doutora Idalci também, que está aqui com a gente. Pode seguir, mas lá no @Café com Afetos Podcast, você vai estar encontrando também o corte, todos os cortes principais, e aqui no YouTube você tem tudo na íntegra. Então vem com a gente, vamos ter mais episódios especiais nesse mês de Outubro Rosa. Obrigado, doutora Laiane, doutora Idalci, por Obrigada. se dispuser a estar aqui conosco. Até breve.